E aí, tudo tranquilo? Prontinho para a nossa 7ª aula do curso básico de programação em Bash? Então, beleza, vamos começar, porque hoje a aula é curtinha, mas tem um monte de informaçãozinha nova, né? Porque a gente já vem fazendo o assunto de hoje aqui, ó, concatenação de strings, basicamente desde o primeiro dia de aula, desde a primeira aula, tá? Porque a concatenação de strings nada mais é do que você juntar vários strings para formar uma outra string. Você junta duas para formar uma terceira, três para formar uma quarta, e assim vai. Então, basicamente, é esse o assunto de hoje. E a gente já vem fazendo isso. Só que falta ver alguns detalhes bem importantes na hora de trabalhar com as strings, juntando as strings. Tá legal? Então vamos começar. Vamos ver o exemplo seguinte aqui, ó. Vamos criar uma variável chamada nome com o valor Maria e outra chamada sobrenome com o valor Antonieta. Então, aqui, nome Maria, sobrenome Antonieta. Eu posso concatenar, eu posso juntar essas duas strings de algumas formas. Uma delas, por exemplo, é usando as duas como argumento de um comando echo para que seja exibido no terminal. Então, vamos ver isso. Tá? Echo, nome, sobrenome. E, evidentemente, dando Enter aqui, eu vou ter as duas strings concatenadas. Certo? Não, errado, porque não são duas strings, são três. Eu tenho nome, tenho sobrenome e tenho uma outra string que já estava aqui, que não foi substituída pelo shell, pelo conteúdo de nenhuma variável e tal, que é o próprio espaço entre eles. Então, o espaço também é uma string. E é uma string que recebe no Bash, no shell, um tratamento bem diferenciado, bem especial e pode causar problemas para a gente. Tá? E eu vou mostrar algumas coisinhas sobre isso. Antes, porém, aqui eu estou usando o comando echo com esses argumentos aqui, né, para gerar essa string que apareceu aqui no terminal, Maria espaço Antonieta. Mas eu poderia fazer também da seguinte forma, ó, nome completo igual a nome espaço sobrenome. E é óbvio que aqui nós vamos ter problemas, quer ver? Olha aí. Está lá. Lembra que eu falei que o espaço ele é tratado de uma forma bem especial pelo shell? Pois é. O que aconteceu é que ele criou uma variável nome completo com o conteúdo de nome, que está aqui em cima, é Maria, e depois desse espaço ele entendeu que isso aqui era um comando e tentou executar. E é claro que não encontrou nada, né? E ó, detalhe, ele não tentou executar sobrenome, ele tentou executar o conteúdo dessa variável, o valor armazenado nessa variável sobrenome, que é Antonieta. Então, de uma forma ou de outra, ele fez a substituição, que em termos técnicos seria uma expansão de variável. Tá? Então, ele expandiu esse nome de variável junto com esse cifrãozinho na frente para o valor da variável. Tá aqui, Antonieta. Ok? Então, já vimos que espaços importam, eles fazem diferença. Como que a gente resolveria isso para poder ter o comando correto? Se você pensou em aspas, você acertou. Então, vamos fazer de novo o nome completo. Eu vou limpar a tela para a gente trabalhar assim. Tá aqui, ó, vou repetir o comando, tá certo? Se eu der agora, não deu erro nenhum, mas se eu der um echo, nome completo, tá lá, Maria Antonieta. Tá? Mas vamos voltar no echo. Olha aqui o echo. Eu falei que espaços importam, né? E aqui eu só tenho um. E se eu fizesse isso, daria certo? Vamos ver. Não. Todo esse monte de espaços aqui foi substituído por um único espaço. Isso é uma outra característica do shell. Se eu não modifico a forma de trabalhar com isso aqui, os espaços todos vão ser engolidos e transformados num espaço só, a menos que eu modifique de alguma forma. E como a gente já vinha falando, né, lá no começo, eu posso usar quem? Opa, errei o teclado aqui. Beleza. Aspas. Tá?
Vamos ver se vai dar certo agora? Agora funcionou. E se a gente fizer o contrário? Ali, ó, lembra? Nome completo, né? E se a gente fizer isso aqui? Tá? Colocar um monte de espaços. Criei a variável nome completo novamente. E agora eu vou dar um eco nome completo. Tcharam! Não funcionou. Por que não funcionou? Porque, embora tenha sido criado com essas aspas duplas aqui e com esse monte de espaços no meio, aqui foi preservado, mas o comando echo, da forma como eu chamei o argumento nome completo, vai fazer com que o shell ignore todos esses espaços novamente e coloque apenas um. Então, para resolver isso, a gente faz assim, ó, coloca entre aspas de novo. E aí ele preserva o conteúdo original da variável e não vai tentar simplesmente interpretar, e quando ele faz isso, ele reduz tudo para um espaço só. Então, algumas regrinhas sobre aspas, tá? E que é o assunto, acho que é o assunto mais legal, mais importante dessa aula 7. Primeiro, quando você trabalha sem aspas, bom, não precisa nem digitar, né? Já está tudo aqui. Ó, quando a gente trabalha sem aspas, vamos dizer no eco, certo? As variáveis são expandidas. Aconteceu de expandir? Aconteceu. Nome virou Maria e sobrenome virou Antonieta, certo? Mas caracteres invisíveis, como quebras de linha, mais de um espaço, tabulações, etc., são descartados e substituídos por um único espaço, que é esse caso aqui. Então, isso quando a gente trabalha sem aspas, tá certo? E se a gente tiver com aspas duplas? Ó, beleza. Com aspas duplas, mesma coisa. As variáveis são expandidas, mas nessa situação os caracteres invisíveis são preservados. Está lá, Maria, monte de espaço, Antonieta. E se a gente tiver com aspas simples? Vamos voltar ao primeiro exemplo. Opa, aspas simples é uma só, né? Está aí. E nesse caso, o que aconteceria? Olha lá. Nem a variável nome e nem a variável sobrenome foram expandidas, tá? Então, aí que começa a fazer diferença, você começa a perceber que aspas, ou a ausência delas, né, faz toda a diferença do mundo quando se trata de bash e shell, tá certo? Uma outra característica aqui é a seguinte, vamos voltar ao primeiro exemplo, onde eu estou tentando ecoar, criar, aliás, a variável, aqui, ó, nome, espaço sobre... Aquele caso que deu erro, tá certo? Vamos voltar aqui. Ó, assim, deixa eu limpar a tela. Isso aqui vai dar erro, certo? Perfeito, deu erro, né? Existe uma outra solução para evitar que o shell interprete isso como sendo duas coisas distintas, ignorando esse espaço aqui no meio, ou tratando ele como, na verdade, sei lá, um limitador de comandos e tal. Existe, e se chama caractere de escape. O caractere de escape é essa barrinha invertida aqui. O que ela faz é transforma o que vem depois dela em um caractere como outro qualquer, um caractere literal. Vamos colocar aqui para escapar esse espaço que é o que está causando problemas para a gente, não é? Então, sem aspas, eu posso fazer assim. Ó, já não deu erro. E se eu der um eco do nome completo, não vou colocar com aspas ainda, tá? Maria Antonieta, tranquilo. Ou seja, além das aspas, a gente ainda pode usar os caracteres de escape para tornar os espaços ou os caracteres invisíveis como seus equivalentes literais, ou seja, o shell vai entender que não é, na verdade, um outro comando, que isso tudo é uma string só, tá certo? Muito bem, então é para isso que serve essa barrinha invertida, e que inclusive aparece quando você copia alguns
caminhos, alguns diretórios, nomes de diretórios, né, que contenham espaços aí pelo terminal. Essas barras invertidas são, vamos dizer assim, completadas para você automaticamente. Vou criar aqui, ó, vou criar o diretório, sei lá, mkdir, área de testes. Eu poderia criar dessa forma? Essa string aqui, que é o nome da pasta, poderia ser criada dessa forma? Não. Eu teria que colocar ou entre aspas, simples, aspas duplas, ou sem aspa nenhuma. Todos esses espaços têm que ser escapados. Então, dando um ls aqui, ó, tá lá, a área de testes foi criada. Aqui não tem barrinha invertida nenhum, isso aqui simplesmente foi literal. Por padrão, aqui nas configurações do Bash do Debian, né, ele mostra para a gente esse tipo de pasta que contém espaços entre aspas simples, né? Então a gente já sabe que aquilo é um nome só e que contém espaços, então por isso é que vem com isso. E se eu quiser fazer aqui um autocompletar, ó, cd área, olha aqui, o próprio Shell já colocou para mim essa barra invertida escapando os espaços. Era disso que eu estava falando. Está entendendo? Então, os caracteres de escape também modificam o comportamento de alguns caracteres na hora de montar uma string, na hora de fazer uma concatenação de strings. Tá certo? Deixa eu limpar. Vou cancelar esse comando aqui. Vou voltar lá para o nosso Maria Antonieta. Nome completo, nome e sobrenome. Tá? E se eu criasse essa variável assim? Vamos ver, echo, nome completo. Tranquilo? Se eu criasse essa variável assim, já sabe o que vai acontecer, né? Echo, nome completo, é nome e sobrenome. Repara que, quando a gente está com aspas simples, as variáveis não são expandidas porque todos esses caracteres especiais são considerados apenas como seus símbolos literais, ou seja, em vez de ter significado para o Bash, não tem significado nenhum, é apenas texto. Então, isso aqui que aconteceu seria a mesma coisa disso aqui, ó. Um escape do cifrão, um escape do espaço, um escape do outro cifrão. Então, se eu fizer agora um echo nome completo, o efeito é exatamente o mesmo que da criação com aspas simples. Tá? A mesma coisa diz respeito à quantidade de espaços. Cada um desses espaços teria que ser... deixa eu fazer aqui de novo desse jeito. Ó, essa quantidade de espaços, echo nome completo, simplesmente não foi respeitado. Eu poderia, talvez, ser respeitado se eu pusesse aqui entre aspas. Aí você vê que é respeitado, tá certo? Então, quando for usar aspas, tem que prestar atenção nessas duas coisas. Na hora de criar faz diferença, e na hora de você chamar, de fazer a expansão, também faz diferença, porque aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é a expansão. Quando eu expandir sem aspas, ele, aqui em cima, ó, ele comeu todos os espaços do meio, mas quando eu expandir com aspas, esses espaços que do momento aqui da criação da variável foram preservados. Um detalhe sobre as aspas simples, tá, é que eu não posso ter isso. Não, as aspas simples não podem acontecer nas aspas simples. Por que eu não posso ter aspas simples aqui dentro? Aqui, eu vou botar o par certo aqui, ó. Eu não posso ter essas aspas aqui. Por quê? Olha lá, comando não encontrado. Porque, na verdade, o comando de atribuição terminou no primeiro par das aspas aqui, ó. Terminou aqui. Aqui é como se fosse um espaço, outro comando, espaço, outro comando. Tá? Então, já deu tudo errado. E com aspas simples, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Escapar essas aspas que não me interessam. Está vendo? Deu até erro de que está faltando completar alguma coisa. Isso aqui é quando o seu comando não está completo. Tá? A gente vai cancelar, porque sabe que isso não vai dar certo. Bom, eu acho que a gente já cobriu aqui tudo que a gente deveria
observar nessa aula. Vamos passar para um outro assunto, que é quando a gente precisa utilizar um operador de concatenação. Por exemplo, eu fiz aqui nome completo, nome e sobrenome, certo? Evidentemente precisa estar entre aspas. Mas eu poderia ter começado apenas assim, ó, nome completo igual a nome, certo? E aí utilizar esse operador de concatenação, que não tem esse nome oficialmente no BEST. Tá? Eu falo porque todo mundo já ouviu falar em operador de concatenação em outras linguagens. E o do BEST é esse mais igual aqui, que é simplesmente um operador de atribuição, que no caso de strings serve para fazer concatenação. Na verdade, em inglês, eles chamam até de append, né? E append é quando você inclui alguma coisa no final de outra, sabe? Eles nem chamam de concatenação, tá? Mas para a gente está valendo, porque essa é a ideia mesmo. Ele é um operador que aqui, nesse caso, vai funcionar como para fazer concatenação. Eu posso colocar aqui sobrenome, tá? Então, primeiro eu atribuí nome ao nome completo. Depois eu incluí no final dessa string que está aqui em nome completo, eu acrescentei a ela o valor sobrenome. Vamos tá aqui, eu colocar, dar um enter e vamos ver o que aconteceu, ó. Eco nome completo. Maria Antonieta sem espaço nenhum. Mas o fato é que concatenou. E se eu quisesse ter espaços? Bom, aí você poderia fazer assim, ó. Nome completo igual a nome. A gente tem que repetir, senão ele vai continuar acrescentando se eu usar isso aqui de novo, né? Então, e nome completo, agora sim, cadê o mais igual? Aqui, ó, antes do sobrenome, dou aspas, espaço, sobrenome, e agora dando um eco, ó, funciona, beleza. Só que isso não é muito prático, né? Você tem que ficar dando espaço aqui antes, é uma questão assim, você só faz esse tipo de coisa quando precisa, mas normalmente não seria essa a aplicação do mais igual. Tá? Às vezes você precisa realmente pegar e só acrescentar alguma informação ao final de outra, não necessariamente um nome compreensível, tipo Maria e Antonieta. Às vezes é uma sequência de letras totalmente aleatória, mas que para o seu sistema faz alguma coisa. Está entendendo? Bom, então esse aqui seria o operadorzinho de concatenação que a gente usa. Lembrando, só para eu escrever aqui, ó, vou fazer de novo, eu fiz 2 vezes, vamos ver o que aconteceu com o nome completo, ó, Maria Antonieta Antonieta. Mas vamos limpar aqui. Quando a gente está falando então desse operador, esse mais igual, a gente está falando de um operador vou escrever aqui, ó, operador de atribuição, tá? Existem vários operadores de atribuição. A gente está acostumado com igual, mas tem o mais igual, menos igual, vezes igual, que vão ter sua função lá na parte aritmética, que é o assunto da próxima aula, tá certo? Mas esse mais igual, ele funciona bem como um operador de atribuição no caso de concatenação. Nação de strings, tá? No caso, quando a gente está trabalhando com strings. Então, esse seria o termo, vamos dizer assim, o nome correto desse fulaninho aqui, desse operadorzinho aqui. E por que ele é um operador de atribuição? Porque ele equivale exatamente a isso aqui, ó. Nome igual, vou mudar o nome, João, e eu vou reatribuir, você vê que eu estou colocando de novo o nome da variável aqui, ó, tá? Então eu vou acrescentar ao final do que já existe lá, né, o sobrenome do João. E eu poderia fazer assim, como eu mostrei para vocês, botar entre aspas, da Silva, é o sobrenome dele. E eu teria eco nome João da Silva. Mas, como eu estava falando, esse comando aqui, esse operador aqui é a mesma coisa que fazer nome igual ao conteúdo de nome, mais, no caso, sem o mais, né?
porque aqui não é uma operação aritmética, acrescido o quê? De espaço e da Silva, né? Então, eu poderia colocar tudo isso entre aspas e evitar, e deixar a coisa bem mais legível. Nome da Silva, tá? E é claro que vai repetir o da Silva, se a gente fizer um eco agora, João da Silva, tá? Porque eu não reiniciei a variável nome. Ok? Entendeu a ideia desse operador de atribuição, que no caso aqui para a gente é o operador de append, né? Apêndice, né? Vem daí também, né? Que acrescenta ao final, alguma coisa ao final de outra, tá certo? Muito bem. Mas eu vou voltar aqui num comandinho, deixa eu limpar aqui, vou reiniciar nome. Deixa eu reiniciar nome João. E lembra desse último comando que a gente deu aqui, ó. Não esse, eu quero esse. Repara, e de novo, tanto faz se você está atribuindo o valor a uma variável ou então se você está mandando fazer um eco. Vamos usar o eco aqui, ó. Tá certo? Tanto faz. Repara nessa função aqui da concatenação, quando a gente já tem todo o restante da string, a gente só precisa reservar alguns espaços de coisas que podem variar no nosso programa, no nosso script. Então, isso aqui funciona com o que a gente chamaria em inglês de placeholder, aquele lugar que guarda um assento, guarda um lugar para determinada coisa, né? Aquele espaço, aquela lacuna. Seria isso aqui, pontinho, tracinho, tracinho, tracinho da Silva. Também seria uma analogia. Então, ao invés de fazer isso, a gente faz o uso da variável nome aqui, tá certo? Como placeholder, para guardar o espaço. Muito bem. Então, se a gente fizer aqui, vai ser João. Se o nome for Maria, fazendo isso aqui de novo, Maria da Silva. Entenderam a ideia do placeholder? Então, se vocês entenderam essa ideia, e se vocês estão acompanhando as outras aulas também, eu queria fazer um script aqui rapidamente com vocês, que a gente vai chamar de pegadinha, tá certo? Então, deixa eu limpar aqui, deixa eu remover tudo que eu criei, é só para... Tá? Essa aqui, -R, certo? Dando um ls, está tudo vazio. Eu vou criar um script chamado pegadinha. E como a gente já fez isso aqui na aula e eu não apaguei, eu vou fazer uso do nosso script, novo script. Tá? Quem não viu essa aula ainda, assista, porque vai aprender como funciona esse script. Opa, eu preciso de um nome de arquivo. Eu criei, eu não dei o nome. Não, pegadinha. Tá lá. Só que eu não vou usar nada disso não, porque aqui é só para a gente exercitar o conceito de concatenação de strings e aproveitar fazer alguma coisinha a mais com o que a gente viu também sobre arrays e por aí vai. Esse jogo é um jogo de criança, que eu me lembro lá de, sei lá, coisa de quarta, quinta série. E eu me lembro vagamente dessa brincadeira, que é assim, uma criança ficava com um questionário cheio de lacunas ali para preencher. E ela fazia pergunta para outra criança de coisas nada a ver, tá? Mas quando você juntava as respostas da criança perguntada, entrevistada, com aquilo que foi sendo preenchido ali no caderninho, dava frases assim muito engraçadas. É claro que a gente não vai ter tempo aqui de pensar nessas piadas todas, mas eu vou passar a ideia para vocês de como seria a execução disso com o que a gente sabe até agora. Vamos ver. Bom, para começar, eu preciso que o usuário me retorne, digamos, três coisas quaisquer. Eu vou pensar aqui agora, ó, read -p, para a gente criar um prompt, e vamos pedir para o usuário digitar, sei lá, o nome da pessoa, né? Ou o seu nome, poderia ser, mas, enfim, um nome qualquer. No nosso caso aqui, tanto faz. E eu vou pedir para esse comando read armazenar a resposta na variável nome. Certo?
Em seguida, vou até copiar, porque eu vou mudar pouca coisa. Tá? Vou fazer 3 vezes isso. Eu quero que aquela pessoa digite... Deixa eu colocar aqui, digite, né? Um nome. Digite o, sei lá, nome de uma revista? De uma revista. E eu vou armazenar isso na variável revista. Digite, era muito comum nesse jogo, ó, digite o nome de uma peça de roupa, tá? E aí a gente armazena em roupa. Era muito comum nesse joguinho lá, naquela época. Bom, aí eu vou pedir para a pessoa escolher, depois disso tudo, eu vou pedir para ela escolher um número de 1 a 3, para a gente não prolongar muito esse vídeo. Digite um número de 1 a 3. Também não vamos testar isso dessa vez, tá? Vamos, se você quiser, você pode incrementar, acrescentando testes para evitar erros, ou escolhendo piadas melhores, tá certo? E vamos colocar aqui, ó, número, ok? Antes de pedir esse número, eu quero que e aí a gente está usando a concatenação já, né? Eu quero que o programa, que o script diga para a pessoa quais foram as opções que ela fez, né, até agora. Então, eu vou dizer assim, ó, você escolheu, olha aqui, ó, nome, vou botar em 2 pontos, nome, quem mais? Revista e roupa. Certo? Detalhe, aqui, ó, entre aspas, tá vendo essas aspas aqui? Aspas duplas. Por isso que, se eu der um Enter aqui dentro do script, lá fora do script, o terminal vai tentar executar. Mas aqui dentro do script, se eu der um Enter aqui, essa quebra de linha aqui, ela vai ser respeitada, é um caractere invisível. Então, aspas aqui, a gente pode usar quebras de linha. Isso evita de eu fazer, olha, a alternativa aqui seria a seguinte, ó, eco, uma delas, né? Espaço vazio, eco, o que eu quero escrever, e para ter outra quebra de linha, eco, isso aqui. Ou, então, eco menos para ele poder interpretar os caracteres aqui, né? Barra N, que é a quebra de linha, qualquer coisa, barra N, de novo, 2 vezes, porque tem o normal do bash, não, só uma, o normal do bash mais uma, tá certo? Então, seria equivalente disso aqui. Então, é mais prático e mais legível você fazer isso dessa outra forma. Mas se eu não quiser uma quebra de linha aqui no começo da frase, eu quero apenas depois da frase. Legal, você é só colocar o quê? Caractere de escape. Olha aqui, ó, antes da quebra de linha, eu coloquei um caractere de escape. E com isso, essa quebra de linha, ela vai ser ignorada, porque vai ser considerado um caractere literal, um espaço literal, vazio literal, no caso, porque é vazio mesmo, é invisível, tá certo? Esse vazio literal, tá? Então, é por isso que quando a gente está trabalhando com comandos muito longos, você pode, vou colocar aqui, ó, eu poderia quebrar aqui, ó, e continuar na linha de baixo, porque o caractere de escape vai escapar a quebra de linha, ou seja, vai anular o significado especial da quebra de linha, e como nós vimos que o shell manda tudo para o espaço ou para a ausência de caractere, que é o caso aqui, então dá tudo certo. O caractere de escape tem mais essa finalidade. Quem viu as nossas aulas extras, as aulas complementares de 1 a 4, eu usei alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. Mas, enfim, voltando aqui à nossa pegadinha, tá? Falta o que agora? Falta a gente criar as frases. Então, vou criar uma variável frase, que é uma array,
Tá? Eu vou começar indexando com 1 para ficar mais fácil da gente trabalhar, já que a gente vai pedir de 1 a 3. E a primeira frase vai ser a seguinte, olha aqui, entre aspas duplas também. Fulano, que é o nome, saiu, olha só, na capa da revista Só de Roupa. Ixi, já viu que pode dar problema, né? Tá exclamação até ali, tá? Deixa eu copiar, porque nós vamos fazer agora a frase 2 e a frase 3. O fulano só consegue ler, eu tô bolando agora, tá? Só consegue ler a revista, seja lá qual for, usando roupa. Fulano aprendeu na revista que usar roupa é legal, certo? E aí a gente sai do programa, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer várias substituições, várias expansões de variáveis para concatenar o conteúdo delas com algumas strings que já estão aqui literalmente declaradas no nosso código, né, que aparecem de uma forma literal no nosso código. Então a gente está misturando as variáveis com coisas literais, tá? Vamos ver esse funcionamento. Será que deu certo? Deixa eu salvar. Se eu não digitei nada errado aqui, deve dar tudo certinho. Deixa eu limpar a tela. Então é pegadinha? Então tá. Ponto, barra, pegadinha. Digite o nome. Maria. Digite o nome de uma revista, sei lá, Vogue. Peça de roupa, sei lá, regata. Pensaram besteira aí, né? Eu imagino. Mas vamos lá. Você escolheu Maria, Vogue e Renata. O número de 1 a 3, sei lá, 3. Opa! Por que não deu certo? Faltou um eco no final. Então vamos lá, vamos editar pegadinha. Então é nano, pegadinha. Faltou dar um eco aqui, né? Estava tudo muito certo. Então eco, o quê? Aí a gente vai juntar tudo da seguinte forma. Ó. Lembra que a gente fez isso lá antes? Vai fazer de novo. Isso aqui é uma array. Lembra como a gente chama o conteúdo de uma array? Pelo índice? É assim que a gente chama o conteúdo de uma array. Ó. Frase, no caso, e o índice. Quem é o índice? É o que a pessoa escolheu aqui, nesse último read, né? Número. Então, read, número, tá lá. Agora deve dar certo. Vamos fazer de novo. Se eu não escrevi nada errado, saindo. Pegadinha. Nome, Maria de novo. Vou repetir as mesmas opções. Vogue. Roupa, regata. Você escolheu Maria, Vogue e regata, digite o número 3. Maria aprendeu na revista Vogue que usar regata é legal. Essa é a ideia da concatenação de strings. Evidentemente, esse aqui é um uso bastante lúdico, apenas uma ilustração, e você vai ver que dá para aplicar isso em coisas bastante complicadas, para controles de algumas informações do sistema, para gerenciar dados dentro de arquivos, que foge um pouco aqui dessa ideia do curso básico, mas o geral você já pegou aqui, de como você faz para juntar as strings, ou seja, concatenar as strings. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula. Para mim foi muito legal fazer e até a próxima.